É com grande satisfação para você, nosso cliente Despropan, que vamos ministrar esse curso de panetone para ajudar você na sua produção nesse final de ano. Vamos fazer uma produção bem bacana, com bastante detalhes, para que você possa fazer sua produção sem qualquer dúvida. No nosso curso de panetone, vamos estar utilizando o panetone em pasta da Feshpan. Então, o que é esse panetone em pasta que a gente precisa ter atenção? É um panetone que eu tenho já o açúcar, eu tenho a gema, eu tenho uma enzima de maciez. Essa enzima de maciez vai prolongar o meu panetone por mais tempo. Eu tenho aqui o antimofo. Essa pasta ela vem com 10 quilos. Então, para o nosso curso hoje, a gente vai estar fracionando essa receita em 4 partes. Para a caixa toda, eu vou estar utilizando 25 kg de farinha. Mas a gente vai fracionar essa receita entre a esponja e a segunda etapa, porque eu prefiro trabalhar com ela fracionada. Eu consigo trabalhar a fermentação melhor, o espaço de forno, o espaço do armário, o tamanho da mesa. Então, uma receita fracionada em 4 partes, eu consigo trabalhar ela melhor no nosso dia a dia. Claro, eu tenho uma produção alta, Alexandre, eu quero trabalhar com a pasta jogando os 10 quilos de uma única vez. Tranquilo, mas você precisa ter muita atenção no espaço de forno e o tamanho do seu armário. Vamos à nossa receita do nosso panetone em pasta Feshpan? Primeira etapa, a gente vai trabalhar a nossa esponja. Por que se faz uma esponja no panetone? Para a gente manter mais a umidade, para a gente ter uma ovulação melhor, um salto de forno. Então, na caixa da Feshpan, você vai ver que tem aqui a receita. Então, eu tenho, para uma receita inteira, 7,5 kg de farinha, 5 kg de água gelada e 1 kg de fermento fresco. Então, essa seria uma receita para a caixa toda. Eu estou fracionando essa receita por 4 partes. Então, eu vou estar usando 1,875 kg de farinha, 250 gramas de fermento fresco e a água, 1,250 kg. Então, a esponja, eu vou colocar a farinha, o fermento e a água na maceira. Vou misturar na velocidade 1. Quando essa esponja estiver homogênea, eu vou dar um descanso dela até ela dobrar o volume. Esse descanso ela pode variar entre 20 minutos ou até 30 minutos. Mas na época do verão, com 20 minutos a gente já tem uma esponja legal. Então, na maceira, a farinha, coloco o fermento fresco direto na massa. Então, maceira na velocidade 1, parte da água. Nessa esponja eu estou utilizando o nosso fermento fresco, 250 gramas. Alexandre, na minha produção eu trabalho com fermento massa doce seco. O que eu devo fazer? Você deve pegar o 250 gramas e dividir por 3, aproximadamente 83,3. Então você pode estar trabalhando com 80 gramas, dividindo a receita por 4, tá, galera? Vamos iniciar o nosso segundo processo do nosso panetone. A nossa esponja, que está aqui, ela já descansou por 20 minutos e você nota que ela já absorveu o fermento, absorveu a água e ela já começa um processo de fermentação. Então aqui eu já tenho uma esponja pronta. Essa esponja ela vai entrar na maceira junto com a farinha, junto com a pré-mistura, que é a pasta, e o sal e a água. Quero passar para você aqui todos os ingredientes, a quantidade que a gente vai estar utilizando agora. Então, para você que vai trabalhar com a caixa toda, nesse momento você estaria utilizando 17,5 kg de farinha. Como para o curso a gente dividiu a nossa receita por 4, eu tenho 4,375 kg de farinha pesada. A segunda etapa, eu estaria utilizando 10 kg da pasta, a caixa toda. Então, para o nosso curso, eu estou utilizando 2,5 kg de pasta. Eu estaria utilizando agora 250 gramas de sal. Para a nossa receita aqui, dividido, dá uma dízimo, eu arredondei para 60 gramas de sal. A água da segunda etapa para a caixa toda seria 9 kg 250 gramas de água. Receita dividida por 4, eu estou utilizando 2,3 kg de água. Como na nossa receita tem 2,3 kg de água para a segunda etapa, ou 9,200 para a caixa toda, que você precisa ter muita atenção. Pesa essa água, mas toma cuidado. Dependendo da farinha, ela pode absorver esses 2,300 ou os 9 litros de água todo,
ou ela pode ficar com um pouquinho de água a menos. De 300 a 400 de água a menos é comum por receita, tá? Porque a farinha, ela vai depender se ela vai absorver ou não. Mas a receita padrão é para 2,3 kg ou a 9,200 para a caixa toda, tá ok? Vamos lá aos processos. Quando eu trabalho com a pasta, o que eu gosto de fazer primeiro? Eu gosto de colocar a farinha, a esponja está aqui, ó. Eu gosto de colocar a pasta. Eu deixo essa pasta junto com o sal, ela misturar um pouco, para que ela possa quebrar melhor. Então a gente vai deixar ela dissolver melhor na macera. Então assim eu não vou matar a minha esponja. Eu fazendo isso, eu posso até colocar um pouquinho da água. Não vai atrapalhar em nada. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero dissolver bem essa pasta na nossa massa, para que não tenha grumos de pasta. Apesar que a nossa pasta, ela está bem, com a textura bem leve, bem macia. Então ela vai dissolver normal. Mas eu gosto de dar uma misturada primeiro, fazer uma farofa. Na sequência, eu venho com essa esponja e eu vou adicionando o restante da água e vou adicionar o ponto de véu. Eu tenho uma massa mais homogênea, eu venho na segunda etapa, aqui ó, com a nossa esponja, para mim não perder essa fermentação. E o que eu consegui absorver de água no ponto de véu da receita é o nosso ponto do nosso panetone Vapt em pasta da Feshpan, que é um panetone que eu já falei com você, tem uma enzima de maciez, tem uma cor e um aroma perfeito para o sucesso do seu Natal. Restante da água na mão, aqui ó, lentamente eu vou deixar a absorção da água. Quebrar a pasta na farinha é uma dica muito boa primeiro. Guarde essa dica, cliente, que vai ajudar muito no seu processo durante a sua produção. Observe que nesse momento, com a parte da água, eu já tenho uma massa bem homogênea. Então aqui ó, vou passar para a segunda velocidade para atingir o ponto de véu. O restante da água gelada, ela continua aqui. Por que eu deixo esse pouco da água para o final? De acordo que eu vou atingindo o ponto de véu, eu venho abaixando a temperatura dessa massa. Então eu nunca tenho um panetone na mesa quente. Então sempre eu vou ter uma massa bem na temperatura bem geladinha e ela não vai fermentar na minha mão. Então, atingir o ponto de véu, eu vou hidratando e eu tenho uma absorção melhor da água. Tá? Eu consigo ter um controle se a minha farinha vai pegar a água total da receita ou não. Atingir o ponto de véu, na sequência, só vem e mistura as gotas de chocolate, que vai ser 2,5 kg ou 10 kg para quem for trabalhar a caixa toda. Então a nossa receita ela ficou 300 gramas de água para o final. Ela pode absorver essas 300, como ela não pode absorver. Então isso é uma questão da farinha. Então eu tenho aqui uma massa com um ponto de véu, lisa e enxuta. Então eu tenho uma massa lisa e enxuta. E na sequência, quando eu atinjo esse ponto de véu, eu vou estar utilizando na receita com 4 partes, eu vou estar com 2,5 kg de gota. Para a caixa toda, eu vou estar utilizando 10 kg de gota. 2,5 kg de gota, uma coisa muito boa para você fazer. Deixa essa gota no freezer, principalmente em regiões que a temperatura esteja muito alta. Porque na hora que eu tiver que misturar, tiver que deixar homogênea a nossa massa, a gente não tem um problema da nossa gota misturar com a nossa receita. Então eu vou precisar deixar a massa bem homogênea aqui agora. Ponto de véu, gota na maceira, gelada, velocidade 1, tá a nossa maceira. Esse processo de misturar a gota, ele parece que é muito simples, mas a gente precisa ter uma atenção. Por que eu deixo a gota gelada? Eu preciso deixar essa massa bem homogênea, com as gotas bem divididas em toda a receita. Na hora que eu for dividir essa receita com 450 gramas ou 500, eu vou ter um panetone bem homogêneo, bem dividido. Já vi ocorrências de eu não misturar um panetone legal. Suponhamos, aqui ó, eu tenho uma parte, não, eu já misturei minha receita. Olha aqui ó, tem um panetone que está com um pouquinho de gota e esse aqui está com mais gota. Na hora que eu coloco esse panetone nas formas, dá uma diferença no tamanho. Esse que está com pouca gota, ele vai fermentar rapidinho, e esse no meio da receita que está com mais gota, ele vai demorar a fermentar porque ele está mais pesado. Então o ideal é eu deixar ele bem homogêneo aqui, então a massa tem que misturar legal
para que a gota não dissolva nesse momento, por isso que eu utilizo a gota congelada. Olha como a massa está homogênea. Observe que as gotas ela está bem dividida em toda a massa. Eu não tenho problema da minha massa que é amarelinha, tá com pingos de chocolate ou borrada de chocolate, porque a minha gota não derreteu. Então, no ambiente de padaria que é muito quente, é comum sim essa gota perder um pouco da temperatura. Então a gente já entra com ela gelada, ela está toda homogênea na massa, então na hora que eu for cortar 500 gramas da nossa massa, eu vou ter uma massa bem dividida entre massa e gota em toda a nossa receita. Massa já homogênea, ponto de véu bem feito, gotas bem divididas, então aqui eu não tenho gota para um lado, massa para o outro, então eu vou ter um panetone legal. Divisão da massa, forma grande eu posso cortar 450, 500, 550. Posso cortar um mini panetone com 80 até 100 gramas. O importante nessa hora é como que eu vou colocar esse panetone no forno. Então, quando ele atingir o tamanho, eu quero mostrar para você. Se for de 450, de 500, 600, 1 kg, tudo é a mesma técnica para o tamanho de entrar no forno. Então, na hora que esse panetone estiver na forminha e atingir o tamanho, eu quero mostrar para você essa dica que vai te ajudar muito na sua produção. Para a nossa aula, a gente vai estar utilizando o panetone com 500 gramas, tanto de gota quanto de fruta. Então vou fracionar ele de 500 gramas, vou bolear uma vez, vou dar um descanso de aproximadamente 10 minutos, vou bolear a segunda vez e vou colocar na forma. Alexandre, eu tenho o costume já de bolear direto. Posso bolear direto? Pode. Mas então por que você boleia 2 vezes? A primeira vez que eu boleio, o glúten volta para o lugar. O panetone vai relaxar. Na segunda vez que eu vou bolear, eu vou ter uma força na rede de glúten. Então o meu panetone ele vai dar um salto no forno muito mais rápido. Eu vou economizar aproximadamente 1 hora de forno. E você prefere o quê? Dar um descanso de 10 minutos e ter 1 hora a menos no armário? Ou bolear uma vez direto e ficar com 1 hora a mais no armário? Eu prefiro bolear 2 vezes, ter 1 hora a menos no armário, ter um salto de forno melhor e uma maciez melhor. Então, eu indico que você sempre boleia 2 vezes. Até em alta produção você consegue fazer boleamento por 2 vezes. Vamos lá? Vou te mostrar como eu faço esse processo.